E você estava me perguntando se tem critério para verificar isso, ao invés de ficar testando, né. Chegou para você, ó. Caracterização de elementos invertíveis, o que vai permitir caracterizar também os divisores de zero. Essa pergunta foi lá nos divisores de zero, mas eles têm relação, uma classe é invertível essencialmente se não é divisor de zero. Então, se eu caracterizo aqui os invertíveis, eu caracterizo aqueles que não são divisores de zero. Bom, se eu sei os que não são, eu sei os que são, né. Eu tenho a caracterização. Tudo bem? Como é que vai ser esta caracterização? Vai ser o seguinte, ó. Então foi dado o N aí, que é o módulo da congruência, e uma classe em Zn. Eu quero saber, eu quero uma propriedade, né, eu quero saber dizer quando A é invertível. O nosso exemplo aqui vai dar uma dica. Será que só múltiplo? Vamos olhar, por exemplo, aqui então, já que você falou, bacana você ter falado, que aí obriga a gente a fazer mais um exemplo então. Olha só que interessante. Vamos olhar o 4 agora. 6 é múltiplo de 4? 6 é múltiplo de 2, 6 não é múltiplo de 4. Então tô pegando um aqui que não é múltiplo, porque você achou que o critério é ser múltiplo, né. Tô pegando um que não é múltiplo pra gente testar. Então vamos lá, tudo aqui eu vou trocar por 4. 4 vezes 0 dá 0, que não é 1. 4 vezes 1 dá 4, que não é 1. 4 vezes 2 dá 8, que em 16 é 2, que não é 1. 4 vezes 3 dá 12, que em 16 é 0. 4 vezes 4 dá 16, que em 16 é 4, né, porque 16 menos 4 dá 12, eu múltiplo de 6. Por fim, 4 vezes 5 dá 20, que em 16 é 2, né, porque 20 menos 2 é 18, que eu múltiplo de 6. Então, nenhum deles deu 1, testei todos, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, todos 16, então o 4 também não é invertível. Veja, então o critério não é ser múltiplo. Veja que 6 não é múltiplo de 4, também não é invertível. Então o critério para não ser invertível não é cisêtico. Tudo bom. Então, se somente se o MDC entre A e N é igual a 1. Isso significa eles serem primos entre si, né. Viu, o próprio exemplo nos deu a dica, né. Show de bola, né. Então agora, quando você quer ver se um elemento é invertível ou não, você não precisa ficar testando. Basta verificar se ele é primo relativo com o módulo da congruência, né. Vamos fazer exemplo aqui. Não, já não é primo, ele é divisível por 3. Tá bom, então esse aqui ficou bom. 531. Espera aí que eu quero verificar, verifique se 531 é invertível em, agora escolhe um outro número. Aqui, para não ficar tão complicado, vai um de menor que 100, mas pode ser grande assim também, pode ser pequeno, pequeno fica muito fácil. 207. Show de bola. Então eu quero responder essa pergunta: se a classe do 531 é invertível em Z207. Segundo o teorema, basta verificar o quê? Se são primos relativos ou primos entre si, né, o 531 e o 207, ou seja, se o MDC entre eles é igual ou não, certo? Sim ou não? Como é que eu faço para verificar o MDC entre eles? Uma forma é utilizar o algoritmo euclidiano. Lembra que eu falei sobre o algoritmo euclidiano? Mas você se lembra? Agora aqui basta ser o algoritmo euclidiano só, não precisa ser o estendido ainda. Mas depois a gente pode, para outras coisas, a gente vai precisar do estendido. Lembra como é que é? Ó, aqui eu vou colocar os números inicialmente e depois os restos, os restos. E aqui vão ser os quocientes. Quanto dá 531 dividido por 207? Vai dar 2, né? Ó, 207 vezes 2 dá 414. 531, deixa eu deixar 531 menos o 2 vezes 7 dá 117, né, então aqui dá 2, o resto é 117. 117 já vai dar 1, né. 207 dividido por 117 dá 1, não é isso? Porque 2 vezes 117 já vai ficar maior. Momento. Resto do movimento. Vai dar 1 de novo, né, 117 dividido por 90 dá 1, e agora o resto dá pra fazer de cabeça agora, né, dá 27, não é isso? 90 dividido por 27 vai ter que ser 3, né. Eh 90 menos 81 deu 9. Queria acrescentar mais uma linha aqui, mas é a última. 9 dividido por 3
3 e resto 0. O MDC é o número que fica acima do resto 0, né? Então, o MDC entre 531 e 207 é 9. Portanto, pela caracterização, né? Pela caracterização de invertíveis, que é o teorema 4.3, não é invertível. Não é. Então, ambos dá para dividir por 9, né? Vamos ver outro agora? O algoritmo euclidiano eu ia dividindo aqui, colocando os restos. O resto que fica imediatamente acima do zero é o MDC. Como o MDC não é 1, então o elemento não é invertível. Porque o elemento é invertível somente se o MDC é 1. Tudo bem? Então agora vamos escolher outro exemplo. 321. Agora fala um outro aí. Os 3. Vamos ver. Quer outro? Não. Vou pegar o 22, pode ser? Então vamos lá. Aqui vai ser 321, 22. Então quanto que dá? Dá 14. Fiz cabeça não, fiz no Excel. Resto de 13. 22 dividido por 13 não dá 2, né? Daria 26. Então dá 1. 22 menos 13 dá 9, né? Dá uma olhadinha que depois você escreve. 13 dividido por 9 vai dar 1. E sobra 4, não é isso? 9 dividido por 4 agora dá 2 e sobra 1. 4 dividido por 1 dá 4 e sobra 0. Então o resto é o que está imediatamente acima, né? Então aqui é 321, né, que escolheu nisso, que você escolheu por livre e espontânea pressão. Já agora, o 321 é invertível. E em Z22. Eu não precisei ficar testando. E olha como aqui eu demoraria mais os testes. Eu teria que testar 21 números, né? O 0 não precisa, nunca vai dar 1, né? Eu teria que testar 1, 2, 3, 4 até o 21. E aqui, imagina se fosse testando aqui. Teria que testar até 206. E aí, o teorema é útil ou não é? Só que agora tem uma outra pergunta. Agora vai ser o exemplo 4.6, que é o seguinte. Determine o inverso multiplicativo da classe 321 em Z22. No exemplo anterior, a gente verificou que a classe 321 possui inverso multiplicativo, porque ela é invertível. Se é invertível é porque possui inverso multiplicativo. A gente provou que possui. Agora, o exemplo seguinte está pedindo para determinar esse inverso multiplicativo. Reparou que as contas que nós fizemos não determinou? Só deu para verificar que é. Então, é um atalho muito rápido para verificar se é ou não invertível. Mas não me permite determinar o inverso. Se eu fosse testando, como a gente fez antes, eu descobriria o inverso, que é aquele que o produto vai dar 1. Então, olha que interessante. O teorema parece que nos deu um atalho para eu saber se é invertível ou não. Mas não ajudou a descobrir quem é o inverso no caso de ser invertível. Tudo bem? Então, esse teorema parece que não é tão útil, né? Sim. Bastante útil para verificar. Mas é que tá, ele é mais útil ainda. O enunciado dele não ajuda, mas a demonstração dele vai ajudar a descobrir quem é o inverso. Vamos ver? Seguinte, primeiro observe que é um teorema de C e somente C, né? Exatamente, temos que fazer ida e volta. Então, primeiro a gente vai supor que o A é invertível e provar que o MDC entre A e N é igual a 1. Depois a gente vai supor que o MDC entre A e N é igual a 1 e provar que A é invertido, certo? Primeiro supõe uma coisa, prova outra. Depois supõe a outra e prova uma. Tudo bem? Beleza. Então, por hipótese, A é invertível. Eu quero chegar aqui, ó. Quero chegar aqui. Como é que eu faço para chegar aqui embaixo? Bem, primeiro, o que significa A ser invertível? Existe o quê? Existe a classe de algum B, né? Tal que, copiar para não ter que digitar, copiar para não ter que digitar isso aí. Tal que a classe do A vezes a classe do B é igual a 1, certo? Então, eu tenho isso. Mas, por definição, o que é a classe do A vezes a classe do B? É a classe do A vezes B. Então, olha só que interessante. A hipótese já me deu isso daqui, né? Beleza. Agora,
O que que aquelas propriedades de classe diz mesmo? Item A, duas classes são iguais quando mesmo? Quando duas classes são iguais? Muito bem, quando seus representantes são congruentes, né. Não se fala que a classe é congruente, né, mas sim os representantes. Quando A vezes B é congruo a 1 módulo N, certo? Mas o que significa, por definição, A vezes B ser congruo a 1 módulo N? Ah, muito bem. Logo existe um K inteiro, tal que A vezes B menos 1 é igual a Kn, não é isso? Então olha só, a hipótese de A ser invertível me deu a informação de que existe um K inteiro, tal que A vezes B menos 1 é igual a Kn. E daí eu preciso chegar aqui. Agora a gente vai usar um teorema lá na primeira aula, na parte das preliminares, um teorema que fala sobre a representação do MDC. Lembra? Eu vou lembrar disso. Bom, mas por isso que nós temos as notas aqui, né? Você tem que anotar as coisas. Ó, é esse aqui. Não foi isso que eu falei? Representação do MDC? Então, ó, se o M é o MDC entre A e B, então existem RS inteiros, tais que M é igual a RA mais SB, certo? Mas na verdade não é esse que eu vou usar agora não. O que eu vou usar agora é esse daqui, o MDC de prêmios relativos. Se existem dois números inteiros RS, tais que RA mais SB é igual a 1, então 1 é o MDC entre eles. Não está dizendo aqui? Olha só que interessante. Essa equação eu posso reescrever. Ordem dos fatores não altera o produto, posso trazer o B aqui para frente. Esse 1 que está aqui subtraindo vai para cá somando, e o Kn que está somando vem para cá subtraindo. Só que menos Kn é a mesma coisa que mais menos K vezes N. Olha que lindo. Não, adorei não, estou fazendo tudo dentro da regra. Mas não está dentro da regra não? Tá funcionando. Mas está dentro da regra, tá? Então, está dentro da regra, pode. Então, olha só. B é número inteiro? Sim, está multiplicando o A. Menos K é número inteiro? Sim, está multiplicando o N. Então eu tenho o inteiro vezes A, mais o inteiro vezes N, sendo igual a 1. O teorema 1.13 diz que se eu tenho um inteiro vezes A, mais um inteiro vezes um número, sendo igual a 1, o MDC entre o A e esse número tem que ser igual a quanto? Então, a partir desse teorema e dessa informação aqui, eu poderia afirmar que o MDC entre A e N tem que ser igual a quanto? Tem que ser 1, por causa do teorema, né? Ó, um número inteiro vezes A, mais um número inteiro vezes, no caso lá é o N. Ó, um número inteiro vezes o A, um número inteiro vezes o N. Então, o MDC entre A, que lá é o N, tem que ser igual a 1. Então, aqui tem que ser igual a 1. Portanto, pela MDC de números relativos, teorema 1.3 segue que esse MDC é igual a 1, que é algo que a gente queria provar. E aí, feito ou não feito? Show de bola. Viu? Usamos aquele teorema que a gente viu lá atrás. Agora a volta. Mas a volta vai ser exatamente a mesma coisa, só que de baixo para cima. Porque, olha só, agora se eu vou usar aquele teorema que eu falei primeiro, que é esse aqui. Ó, como o MDC é igual a 1, pela representação do MDC, que é o teorema que é, segue que, o que que ele afirma? Ele afirma que existem RS inteiros, tais que o MDC se escreve dessa forma. Então vamos lá. Quem está fazendo o papel do M aqui? M é o MDC, que no nosso caso aqui é 1, então aqui é 1. E o papel do B é o N, que é MDC não entra em B, mas entra em N, certo? Então eu posso escrever dessa forma. Sim ou não? Agora contas, né? Contas para quem te quer. O 1 que está aqui somando, passa para o outro lado como? Subtraindo, certo? E o SM que está desse lado somando, passa para o outro lado como? Subtraindo. Tudo bem? Essa equação é equivalente àquela outra lá. Agora, veja só. Como essa relação aqui acontece e o menos S é um número inteiro, o que eu posso afirmar a partir da definição de congruência modular? Ó, eu tenho a diferença entre RA e 1 sendo um múltiplo inteiro do N. O que eu posso afirmar entre RA e 1, então? Isso aí é congruente a 1 modo N. Não, modo S não, modo N. Porque o menos S está fazendo o papel do inteiro que multiplica o N, certo?
Agora, se 2 números são congruentes, o que eu posso afirmar sobre a classe deles? O que eu posso afirmar sobre a classe do RA e a classe do 1? Eu posso afirmar sobre essas 2 classes. São iguais, se eles são congruentes. O que é a classe do RA? Isso é justamente a definição da classe do R vezes a classe do A, né. Como a ordem dos fatores não altera o produto, mesmo na multiplicação entre classes, a gente viu a comutatividade entre classes, então só vai virar a classe do A vezes a classe do R. Então eu te pergunto, existe alguma classe que multiplicada pela classe do A dá a classe do 1? Não. A vezes 1 vai dar 1. Existe? Existe alguma classe que vezes a classe do A é igual à classe do 1? Existe alguma classe que vezes a classe do A é igual à classe do 1? Quanto que dá a classe do A vezes a classe do R? Então existe alguma classe que vezes a classe do A é igual à classe do 1? Qual? A do R. Então existe. Se existe uma classe que multiplicada pela classe do A é igual à classe do 1, o que eu posso afirmar sobre a classe do A? Olha a definição aqui em cima. Quando eu tenho uma classe que é multiplicada por A dá 1, eu digo que o A é o quê? Então a classe do A é invertível, que é algo que eu queria demonstrar. Então demonstramos a caracterização C e somente C. Show de bola?